Cristo, amém? Que Deus esteja com você nessa tarde, visitando aí a sua vida, sua família, em nome de Jesus. Hoje nós vamos meditar em Mateus, capítulo 21, versículo 21. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes, ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Neste texto sagrado, nós vamos aprender sobre o poder imensurável da oração. A oração move a poderosa mão de Deus a nosso favor. A Bíblia é um verdadeiro manual da oração. A Bíblia revela o homem pedindo e Deus atendendo, o homem buscando e Deus sendo encontrado, o homem clamando e Deus respondendo, o homem pedindo socorro e Deus socorrendo. A oração possui um poder ilimitado. Jesus mesmo disse: E tudo o que pedirdes em oração, ele não disse, e algumas coisas que pedires em oração, crendo receberei. Jesus disse tudo podemos apresentar a ele, todas as nossas necessidades e não apenas algumas. Em Marcos 11:24, Jesus já garante a certeza da resposta dizendo: Por isso vos digo que tudo o que pedirdes, orando, crendo, o recebereis e tê-lo-eis. Devemos crer que já recebemos no mesmo momento que pedimos. Em João, o Senhor Jesus disse: E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. João escreve dizendo: E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vida. A oração é um remédio para vencer a ansiedade. A ansiedade tem se tornado um grave problema nesse século. A ansiedade faz as pessoas roerem as unhas e ficarem extremamente apreensivas. Em Mateus 6:25, Jesus já havia previsto que a ansiedade seria grande inquietação das pessoas no curso desta vida. Porém, a oração é o grande remédio para vencer a ansiedade. Paulo nos aconselha dizendo: Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. O apóstolo Pedro escreve dizendo: Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. No Salmo 38:9, o salmista disse: Senhor, diante de ti está o meu desejo e o meu gemido não te é oculto. A oração é um dos maiores recursos que Deus colocou à disposição do homem. Muitos preferem resolver as coisas do seu jeito em vez de recorrer ao Senhor por meio da oração. Tudo bem que precisamos fazer a nossa parte. Porém, há coisas que fogem do nosso controle. Somente o Senhor pode resolver. Entretanto, a resposta para tudo isto está nesta palavra: Lança o teu cuidado sobre o Senhor e ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. No Salmo 55:22. Irmãos, eu tô tão cansada que meu olho tá até ardendo. Mas vamos continuar, né? Irmãos, eu confesso pra vocês que acho que essa palavra ela falou foi primeiramente pra mim. Porque às vezes a gente ora, né? Só que Deus tem me mostrado que as coisas elas acontecem no tempo dele. No dia que tem que ser, na hora dele e no momento oportuno. No dia exato ali que ele tem ali que fazer e tem que ser naquele dia, entendeu?
Só que nós não queremos amanhã, a gente quer hoje. Só que o nosso preparo ainda não está pronto para hoje. E o Senhor, Ele está nos preparando para receber ali aquela vitória no dia certo. Mas a gente não quer esperar, a gente quer no nosso dia, na nossa hora, no dia que a gente bate o pé e diz que quer, ali que tem que ser. Só que o Senhor, Ele é tão bom que Ele não nos dá as coisas, né, na hora errada. Mesmo a gente esperneando, batendo o pé, Ele só entrega no momento certo. E talvez esse momento certo demore anos. Ver aquela mulher do fluxo de sangue, quanto tempo aquela mulher ali, mais de 12 anos ali, já havia gastado muito dinheiro ali com remédio e com médico. Eu acredito que ela já deveria ter feito de tudo ali, ido em tudo quanto é pessoa ali naquela época, né? Para recorrer ali à cura daquela enfermidade, daquela hemorragia. Só que não era o tempo dela ser curada. Eu sei que muitas das vezes a gente passa realmente por sofrimentos mesmo. Como ali daquela mulher, era um sofrimento mesmo, uma enfermidade. Ela é algo que nos corrói. Então só que o Senhor ela não teve a cura. Através de medicamento, através de nada. Mas quando ela colocou no coração dela, se eu apenas te tocar, serei curada. É o que a gente tem que crer. Então ali ela programou ali um plano, entendeu? Que dependeu apenas dela, da força de vontade dela. Com certeza ali quem plantou esse sonho no coração dela de ir até Jesus, de atravessar aquela multidão, foi o próprio Deus. Então ali o Senhor já estava com ela. Ele viu a força de vontade dela, ele viu a fé dela. Aqui está dizendo, a gente tem que ter fé. Se disser esse monte, ergue-te e lança-te no mar. A nossa fé é capaz de fazer coisas extraordinárias. Só que tudo tem o dia. Então ali ela programou ali de acordo com aquilo que Deus já havia colocado no coração dela. Porque ela sozinha, a gente não é nada, meus irmãos. Não é nada. Então ali ela tocou. Mas a fé daquela mulher foi tão grande, que ela apenas tocou ali, ó, na orla da veste de Jesus. Só que ali tava uma multidão, tava ali um alvoroço e gente para tudo quanto é lado ali se esbarrando. E os discípulos falaram: claro, mestre, alguém te tocou, a gente tá na multidão. Ele falou: alguém me tocou porque de mim saiu virtude. Porque a fé dela era grande. Irmãos, eu vou confessar para os irmãos, eu tenho uma fé tão grande. Eu vou dizer para vocês, eu tenho meus momentos de fraqueza, os meus momentos de tristeza, de angústia, mas eu tenho uma fé que é grande demais. Eu não sei explicar, não. Só que assim, as coisas elas vão acontecer no dia que tiver que acontecer, independente da minha fé ser grande ou ser pequena. Aqui está dizendo a palavra do Senhor que tudo aquilo que pedir em oração, quando a gente pede, a gente já tem que crer que como se a gente já tivesse recebido aquilo. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus que torna as coisas que não são como se elas já fossem. Então aqui, igual assim, às vezes eu fico assim, muito ansiosa, querendo assim algo muito, que aquilo aconteça no meu dia. Só que não vai ser no meu dia, não vai ser na minha hora, vai ser na hora do Senhor. Algo que eu queria muito, que era a cura do meu mioma, e eu fiquei subindo um monte 3 meses, eu ia nos cultos todo dia, e fiquei buscando, e fiquei caminhando, e tava chovendo, eu tava no monte, tava com frio, eu tava no monte, tava com sol quente, eu tava no monte, pegava uma sombrinha e ia pro monte, e tava passando mal por conta do mioma, eu tava subindo um monte assim mesmo, e ali eu recebia minha cura no dia certo, só que eu achava assim, eu tenho que subir rápido, e eu vou crer que eu vou ficar curada assim, mas vai ser tal dia assim. Não foi no dia que o Senhor, e nisso eu comecei a sentir um pouco de mal, sabe, emagreci muito, e falei, nossa, tem alguma coisa errada com o meu corpo. E era já eu sendo curada ali do mioma, e fui fazer um exame, e quando viu não tinha nada. O médico falou, você tem certeza que aqui tinha um mioma? Eu falei, tenho certeza absoluta. E não tinha nada, eu fui realmente curada. Tem os 2 exames que eu posso provar, um com mioma e o outro sem. E as pessoas falaram, você não tem como. O cisto, a pessoa pode até conseguir
eliminar com remédio e tal, mas o mioma você vai ter que realmente retirar o seu útero. Eu falei, eu só vou tirar o meu útero se Deus quiser, mas eu creio que Ele não quer, e Satanás não vai tomar os meus órgãos. E eu tive fé. Só que assim, a fé da gente, né, ela move montanha. Mas isso vai ser no dia que o Senhor permitir, no dia que for o dia certo. E a gente tem que aprender a entregar a Ele as nossas ansiedades na hora que estamos orando. Quando eu falo aqui com os irmãos, eu tô falando às vezes também, primeiramente para mim, com certeza. Porque a gente ora, a gente já fica naquela ânsia. Ai, Senhor, orei de manhã, chegou na hora do almoço, não aconteceu nada. Ai, Jesus, que não sei o que não sei o que. A gente tem que ter paciência. Esperei com paciência no Senhor. Aqueles que esperam no Senhor, a palavra do Senhor nos diz que eles renovarão as suas forças e voarão como águias. Até os moços e os velhos cansarão, mas quem espera no Senhor não se cansará, não se fadigará. Então vamos entregar. Quando começar a vir aquele desespero, aquela ânsia, aquela ansiedade, ai Jesus, o que não está acontecendo? Porque o inimigo, ele tenta a todo momento te enfiar na sua mente que as suas orações não estão sendo ouvidas. Só que a palavra do Senhor aqui nos diz, tudo que pedir na oração, aqui não está dizendo se você pedir uma coisinha ou outra, vai acontecer na oração, não é tudo. Só que a gente quer materializar aquilo que o Senhor espiritualizou. A palavra do Senhor nos diz em Efésios 6 para a gente lutar contra potestades malignas. Se você não sabe o que é potestade maligna, precisa saber o que é uma potestade maligna. É algo forte no mundo espiritual e nós temos que lutar contra esse algo tão forte. Porque o nosso Deus, ele é soberano, então ele vai derrotar isso daí. Porque a oração, está dizendo aqui na palavra de Deus, que a oração move a mão de Deus. A oração, ela é uma chave. Irmão, o que é uma oração? Para que serve orar tanto? A oração é uma chave. Que ela destrava suas bênçãos no mundo espiritual. Confia, continua orando, vai fazendo a tua parte, não deita e fica esperando cair do céu, com certeza não é assim. Se você está em busca de um emprego, continua colocando currículo, continua correndo atrás. Se aparecer um bico, você faz. Só que você vai orando, porque aí a porta de excelência vai se abrir. Você vai se esforçando. A palavra do Senhor nos diz em Provérbios, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. O Senhor nos manda a gente aprender com as formigas. Então a gente tem que fazer a nossa parte e continuar orando. O que a gente fizer em matéria, o que a nossa carne fizer, ela não vai ter força quanto à oração. Mas a gente só não pode se prostrar. A gente pode descansar no Senhor, mas a gente tem que agir com o nosso joelho no chão. Primeiramente é Deus. A primícia é Deus. Falar, irmã, mas não está acontecendo nada na minha vida. Está colocando o Senhor em primeiro lugar na sua vida? Tem ouvido a voz de Deus? Tem ouvido a voz de Deus? O Senhor falou comigo para eu sair da minha casa. Hoje eu pago aluguel. E todos disseram que eu estava louca, mas eu ouvi a voz de Deus. De início eu não quis obedecer. Falei, Senhor, minha casa é muito grande e aqui eu tenho o quarto dos meus filhos, é uma casa muito grande. Só que o Senhor falou para eu poder sair de lá e eu tinha que sair e ponto final. Vamos ouvir a voz de Deus e vamos continuar orando. Não cesse as suas orações jamais. Por pior que seja a coisa que você tenha feito na sua vida, não deixa o inimigo pensar que as suas orações não estão sendo ouvidas. Quando aquela mulher adúltera, ela estava prestes ali a ser apedrejada, o Senhor falou, aquele que não tem pecado pode começar a tirar as pedras, pode começar. Ali o Senhor agiu ali, e o Senhor ele é a própria sabedoria. Então ele sendo a própria sabedoria, ele vai transmitir essa sabedoria para nós. Amém? Então vamos pedir ao Senhor sabedoria, discernimento. Peça ao Senhor para abrir a sua visão espiritual. Ok? E vamos continuar orando e crendo que Deus é poderoso para fazer além daquilo que nós imaginamos. Ok? Querido Deus, eterno Pai, te agradecemos por este dia, por esta tarde. Pai, eu te peço por cada inscrito, por cada vida que assistir este vídeo, por cada pessoa que está sedenta, que está necessitada do teu amparo, do teu cuidado. Ah, Jesus, proteja
proteja, não deixe ela pensar, Pai, que o Senhor não tem ouvido a oração dela, não deixe ela pensar que o clamor dela não tem sido ouvido. Jesus, confiamos que é na oração que vencemos as guerras, confiamos que é na oração que se tem libertação, confiamos que é na oração que podemos nos purificar cada vez mais. Jesus, eu te peço que nos livre de toda inveja, de todo olho grande, de toda armadilha, de todas as palavras malditas na nossa ausência. Jesus, confiamos que o Senhor está cuidando de nós, que o Senhor está cuidando da nossa família. Te agradecemos, Senhor, por essa tarde maravilhosa, que o Senhor venha abençoar, tocando na saúde de cada inscrito aqui do canal. Que você seja um canal de bênçãos na vida de outras pessoas, que você consiga iluminar outras vidas, amém? Te agradecemos, Jesus, por essa tarde maravilhosa. Amém. Que Deus te abençoe, que você tenha aí uma tarde muito abençoada. Jesus te ama, você é precioso para Ele. Você não tem noção do quanto valor você tem para Jesus. Ele te amou tanto que Ele deu a vida dele pela sua naquela cruz. Ele deu a vida dele para que hoje você tivesse liberdade. Continua confiando que o Senhor vai fazer na sua vida. Aquilo que você tem pedido ao Senhor, foi Ele mesmo que colocou esse sonho no seu coração. Continua crendo, continua orando, não para de orar jamais. E que Deus vai fazer a obra na sua vida, amém? Jesus te ama e eu também. Fiquem com Deus.